Todos, convido-vos para ficar de pé, a fim de procedermos à leitura do texto bíblico esta noite em reflexão. Nosso texto se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, iniciando no versículo 23 até o 36. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, iniciando no versículo 23. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos estamos aqui. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir, foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para sua própria casa, lhes pôs à mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Quando amanheceu, os pretores enviaram os oficiais de justiça com a seguinte ordem: põe aqueles homens em liberdade. Então o carcereiro comunicou a Paulo estas palavras: os pretores ordenaram que fosseis postos em liberdade. Agora, pois, saí e ide em paz. Esta é a palavra do Senhor, damos graças a Deus. Com louvor ao Senhor, enquanto o reverendo Ivan Rocha se dirige ao púlpito. Que nós possamos ficar nesse momento, quão grande é o nosso Deus. Quão grande
a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Amém, Senhor. O Senhor é grande, louvado seja o teu nome, Senhor. Nos ajuda a compreender o que o Senhor tem para nós hoje. Queremos sentir a tua presença, ouvir a tua voz, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, meus irmãos. É um privilégio estar aqui de novo no culto da noite. E eu quero dizer aos irmãos, antes de começar a mensagem, de que de verdade, sem ser mera frase de pregador, Deus está aqui. Ele está aqui e Ele se movimenta, Ele está aqui e Ele quer falar conosco, Ele quer nos abençoar. Depende de mim e de você termos os nossos ouvidos abertos, a nossa sensibilidade aguçada para ouvir a voz de Deus e a sua presença. Amém? Eu vim para cá, para a igreja, certo, decidido e estudado, pregar um sermão. Quando pisei nas portas da igreja, me veio uma dúvida. Deus colocou algo diferente no meu coração. E eu cheguei um pouco mais cedo, cheguei de 6h30, para pegar meu filho, que estava aqui à tarde, na escola dominical. E participei de uma reunião, e durante a reunião eu tive certeza de que a mensagem que Deus tinha era outra. E eu estou dizendo isso a vocês somente para dizer que Deus é vivo, e Ele está presente, e Ele muda a programação, se for da vontade dEle. E se Ele fez isso, é porque Ele quer falar com alguém. Basta que a gente queira ouvir. Amém? Nós lemos um trecho do capítulo 16 de Atos dos Apóstolos. E é um livro maravilhoso. Esse capítulo é maravilhoso. Sendo que nós começamos a ler do versículo 16. Mas tem uma história que vem antes desse versículo 16. É uma história que a gente chama da segunda viagem missionária de Paulo. Vocês sabem que quem escreveu o livro de Atos foi Lucas. O evangelho de Lucas vem logo depois com Atos. Só na Bíblia que tem João no meio, né? Tem Mateus, Marcos, Lucas, João e depois Atos. Mas isso foi feito quando foi Lucas escreveu. Ele escreveu Lucas Atos. São 2 compêndios históricos que Lucas escreveu. Então Lucas escreveu essa parte da viagem missionária de Paulo. Se os irmãos forem ler depois o capítulo 16 todo, vão ver que Lucas escreve na primeira pessoa. Ele fala eu, ele fala nós, porque Lucas fez parte dessa segunda viagem missionária de Paulo. Ele estava lá quando aconteceu a maioria desses eventos. Ele estava com Paulo, junto com Timóteo e junto com outro homem de Deus chamado Silas. Esses 4 fizeram parte dessa segunda viagem missionária de Paulo. E essa história que
nós lemos acontece na cidade de Filipos, onde Paulo, nessa viagem, então funda uma igreja. Os irmãos sabem que tem uma carta de Paulo aos Filipenses, justamente depois que ele fundou essa igreja em Filipos, ele depois escreveu uma carta aos Filipenses. Mas não foi fácil para Paulo fundar essa igreja durante essa segunda viagem missionária, não. Paulo, na verdade, na sua programação, Paulo queria pregar na Ásia. E ele estava todo animado para pregar na Ásia, do mesmo jeito que eu estava todo animado para pregar um sermão em Lucas 14. E Paulo disse, vou para a Ásia, mas o Espírito Santo impediu Paulo. Estranho isso a gente lê na Bíblia, né? Mas a Bíblia diz que o Espírito Santo impediu que Paulo fosse pregar na Ásia. Aí Paulo fez, tá bom, então não é para ir para a Ásia, vamos para Bitínia. Bitínia é onde fica o Mar Negro, ali no norte da Europa. E o Espírito Santo também impediu Paulo. Para Bitínia também você não vai. E Paulo estava nessa, de eu quero ir para a Ásia, Deus não deixa, eu quero ir para Bitínia, Deus não deixa. Ele foi então para uma outra cidade chamada Troade, que fica no norte do mar Mediterrâneo. E lá, quando ele estava em Troade, ele teve uma visão espiritual. E nessa visão espiritual aparece um homem que diz assim, varão, nos ajuda, passa a Macedônia. E nessa visão, Paulo teve de um homem dizendo, vem, nos ajuda, passa para a Macedônia. Paulo então entendeu a razão pela qual Deus não queria que ele fosse para a Ásia, Deus não queria que ele fosse para o norte, para Bitínia, e ele então se rende à vontade de Deus e vai para a Macedônia. Filipos era uma cidade da região da Macedônia. Então Paulo vai para Filipos, por conta dessa visão que Deus tinha lhe dito. E era costume de Paulo e dos outros apóstolos, quando chegavam numa cidade, procurava se tinha alguma sinagoga, porque começava a pregar lá, onde os judeus já se reuniam. E queria então avisar os judeus que o Messias que eles esperavam já tinha vindo, que era Jesus Cristo. Esse era o padrão. Mas o apóstolo Paulo, vocês sabem que foi enviado aos gentios, e naquela cidade de Filipos, na região da Macedônia, não havia nenhuma sinagoga. Então Paulo não tinha como começar a igreja, não tinha onde começar a se reunir, não tinha para quem pregar inicialmente. E o Espírito o leva para um rio. E ele então começa a fazer suas reuniões de oração com Silas, com Timóteo, com Lucas, nesse rio. E nesse rio se converte uma mulher chamada Lídia. E quando essa mulher se converte, então funda-se a igreja de Filipos. Sendo que aí aconteceu uma coisa impressionante. Naquela região havia uma mulher, e essa mulher ela estava possuída por um espírito demoníaco, e esse espírito demoníaco fazia com que ela adivinhasse as coisas, e ela adivinhava mesmo. E ela era uma escrava, ou seja, haviam donos dela, e esses donos dessa escrava endemoniada que adivinhava, lucravam muito com ela, cobravam para que ela adivinhasse, e eles ganhavam muito dinheiro com isso. Não contavam eles com a presença da igreja. E Paulo então se encontra com essa mulher, ora e expulsa o demônio que nela havia, e ela então para de adivinhar, causando aos seus senhores, aos seus donos, muita indignação. Então esse povo ficou com muita raiva de Paulo, e então mandou prender Paulo e Silas. Não prenderam Timóteo nem Lucas. É por isso que nessa partezinha da história que o reverendo Carlos leu, não está mais na primeira pessoa, porque dessa parte de Paulo e Silas na prisão, Lucas não estava mais, porque Lucas não foi preso, nem Timóteo. Eles eram gregos e a turma não quis prendê-los, prendeu apenas Paulo e Silas. E a acusação foi uma acusação muito frágil e muito injusta, porque não tinha razão para prender os homens, mas eles mandaram prender Paulo e Silas sob a acusação de que eles estavam perturbando a ordem. Obviamente que não havia perturbação de ordem, o que havia era tiraram o lucro deles. E antes de prenderem Paulo e Silas, como era de costume, mandaram açoitar eles primeiro. Então, muitos açoites nas costas de Paulo e Silas, e depois eles foram presos num lugar com as costas sangrando e com pernas presas por correntes a um tronco de madeira. Eu não sei se os irmãos já viram isso em filme ou em desenho animado.
E isso é exatamente a prisão em Filipos. Até hoje você pode visitar. Era o tipo de prisão que você ficava preso a correntes num tronco de madeira com as suas pernas, muito desconfortável. Então esse é o contexto no qual essa história que o reverendo Carlos leu aconteceu. Era uma prisão fria, úmida, infestada de doenças e pestes, escura. E Paulo e Silas estavam lá e era meia-noite. Meia-noite, esses dois presos malucos, junto com os outros presos, oravam e cantavam. Com as costas dilaceradas, presos a um tronco e cantando, e louvando, e orando. E a Bíblia diz que os outros presos, assim como o carcereiro e quem estivesse perto, ouviam as orações e os louvores que eles cantavam em alto e bom som. Sendo que, mais uma vez, de maneira espetacular, Deus manda um terremoto. Um terremoto estremece aquela terra, os alicerces da prisão se movem, de uma maneira que eu não consigo explicar para vocês, porque a Bíblia não diz. As portas da prisão se abriram, e as correntes que amarravam Paulo e Silas àqueles troncos também se abriram. E o guarda carcereiro achava que todo mundo tinha fugido e prepara para se matar, para se suicidar. Ele sabia que ele ia ter que dar conta de todos aqueles presos aos pretores, aos governadores, e a responsabilidade era dele. E ele sabia que o risco dele ser torturado e morto era muito grande, e para não passar essa vergonha, ele preferia se matar. Então ele pega a espada e está pronto para se matar quando Paulo dá um pulo e diz: não morra, estamos todos aqui. E aí ele se assusta, como é que está todo mundo livre, as portas estão abertas e ninguém fugiu? Note, não foi só Paulo e Silas que não fugiram, todos os outros presos que ali estavam também não fugiram, de alguma forma que a Bíblia também não conta. Eu fico louco com essas histórias da Bíblia, porque eu sou curioso, eu fico querendo saber e tem pouca coisa, doido para chegar no céu, me encontrar com Lucas, para ele me contar essa história direito. Eu digo, como é que os outros presos não fugiram? Porque Paulo e Silas eu ainda entendo, Deus tinha um negócio para fazer com eles lá, mas os outros presos que não tinham nada a ver com isso, não eram crentes, de alguma maneira eles se submeteram à liderança de Paulo e também não fugiram. O carcereiro pede luz, porque não tinha luz, era escuro, arrumam lá, não sei se um candeeiro, uma tocha, alguma coisa, e ele se prostra diante de Paulo, ele está impressionado com o que está acontecendo, e ele faz a seguinte pergunta: o que preciso fazer para ser salvo? Paulo responde: crê no Senhor Jesus. Então Paulo prega para ele e para toda a sua casa, batiza, e no outro dia os pretores mandam os oficiais de justiça liberar Paulo e Silas, porque ficaram sabendo que Paulo era cidadão romano e não podia ser preso sem um processo, um devido processo legal, com ampla defesa. E aí, para não dar mais problema para ele, manda soltar Paulo. E a história continua, mas eu não posso mais continuar porque a gente tem tempo, né? Vamos começar a fazer algumas reflexões a partir dessa história, mas vale a pena vocês continuarem lendo a partir de Atos 16, porque a história ainda tem mais aventuras. Mas vamos fazer algumas reflexões, amém? A primeira reflexão que eu queria fazer com os irmãos sobre essa história de Paulo e Silas na prisão, terremoto, tem a ver com o nosso testemunho público. Esse guarda carcereiro se converteu, não por um evangelismo, não por um concílio, não por um encontro de jovens, mas esse cara se converteu pelo testemunho público que Paulo e Silas estavam dando enquanto estavam presos. Eles cantavam e oravam publicamente. E aí você pode estar perguntando assim: e é obrigado a cantar publicamente, cantar alto, orar? Porque veja, eu posso cantar aqui baixinho, não preciso cantar alto, e é verdade. Você não precisa orar alto para ninguém ver, você pode orar baixinho, Deus já conhece o seu coração, não é verdade? Mas eles tinham um interesse em dar testemunho público de que estavam confiando em Deus e que tinham paz que excede o entendimento, mesmo em meio ao cárcere. E no início, o que poderia parecer dois malucos cantando à meia-noite, depois do terremoto que eles não fugiram, passaram a ser dois homens de Deus. Pelo testemunho de Paulo e de Silas, de não terem fugido quando tinham a oportunidade, foi que o carcereiro quis e disse: o que preciso fazer para ser salvo?
Eu gosto muito do Sermão do Monte, quando Jesus diz que a nossa luz tem que brilhar e que a gente não deve ficar escondido, mas a luz é feita para ser colocada para que alcance as pessoas. Mateus 5,16 diz assim: assim deixai a vossa luz resplandecer diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Está vendo que lindo? Deixai a vossa luz resplandecer diante dos homens, para que eles, homens, vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai. Irmãos, nós precisamos testemunhar publicamente de alguma maneira. Tem gente que tem vergonha de falar, eu não estou dizendo que todo mundo tem que falar. Nós somos diferentes, tem gente mais extrovertido, tem gente mais introvertido. Seja qual for a sua maneira, se é falando, se é agindo, se é cantando, se é orando, se é só se prostrando, calado ou falando, se movimentando ou parado, do seu jeitinho, do jeito que Deus foi você precisa passar a testemunhar da glória de Deus. Eu me lembro que quando eu entrei na faculdade, eu fazia 2 faculdades, uma de manhã e uma de noite. E logo que eu entrei na faculdade, eu passei a dirigir o que nós chamamos na ABU, Aliança Bíblica Universitária, de intervalos bíblicos. E nesses intervalos bíblicos, a gente ficava no pátio das universidades cantando, no intervalo entre uma aula e outra, né? Cantava, lia a Bíblia, fazia um estudozinho, que às vezes era 15 minutos só, 20 minutos, só os intervalozinhos. Os cristãos se reuniam e a gente estudava a Bíblia um pouquinho, isso fazia uma vez por semana. E lá eu aprendi uma expressão que eu nunca mais esqueci. De vez em quando a gente estava ali cantando, a gente cantava 2 musiquinhas, lia um texto bem rapidinho, porque era 15 minutos, né? E orava, conversava um pouquinho e voltava cada um para a sua sala. E de vez em quando passava um cabo aqui da igreja, me via, fazia: ah, Ivanzinho. Aí chegava o outro, dizia assim: vocês são cristãos? São? E tu? Não, sou também, mas aí saía, se escondia. Aí eu aprendi a expressão que o povo era crente e agente secreto. Aquele crente que ninguém sabe que o cara é crente. Então aquele crente que achava tão bonitinho quando via a gente cantando a música, ele não ia nem a pau, porque ele não queria que ninguém soubesse que ele era cristão, mas ele achava tão bonitinho, comentava com a gente, quando se encontrava aqui na igreja: tão bonito vocês ali. Eu não vou não, mas é tão bonito vocês. Porque era esse povo agente secreto. Porque tem gente que tem vergonha de Jesus ainda. Tem gente que é envergonhado, é normal, não é obrigado a ser extrovertido, não é obrigado a ser falante. Você pode ser mais introvertido, não é disso que eu estou falando. Mas eu estou falando de gente que tem vergonha de testemunhar quem é o Senhor da sua vida. E isso é muito triste. Não deve ser assim. Eu tenho uma responsabilidade aqui no púlpito dessa igreja de pregar algo que às vezes a gente não gosta. E às vezes que a gente gostaria de falar outras coisas, mas a gente tem que pregar o que está no Evangelho todo. E eu quero ler para vocês o texto de Mateus, que é duro, mas observe o que diz a palavra do Senhor, não é a minha, é a do Senhor. Mateus 10:32 diz assim: portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante de meu Pai que estás nos céus. É duro, não é? E quantas vezes nós falhamos assim? Quantas vezes eu e você, com as nossas ações, com a nossa prática ou com as nossas omissões, a gente nega a presença do nosso Senhor na nossa vida? Não é verdade? Infelizmente, é assim que acontece. Mas vamos fazer uma segunda reflexão. Além dos nossos testemunhos públicos, que são tão importantes para que pessoas venham a conhecer o nosso Deus, eu quero que os irmãos parem para pensar agora na condição espiritual que Paulo e Silas se encontravam. Haviam muitos presos nas mesmas condições que eles, mas a condição deles era diferente. Em tese, era para que esses homens estivessem murmurando porque a prisão deles era injusta. Eles não tinham cometido nenhum crime. Imagine você ser colocado na prisão, ou você sofrer uma multa, ou qualquer sanção, ou qualquer penalidade, sem que haja motivo justo. É motivo para você ficar indignado, é motivo para você murmurar, é motivo para você reclamar, não é verdade? No caso deles, eles tinham motivo para reclamar, e eles tinham motivo também para achar muito estranho o que Deus estava fazendo com eles. Porque lembrem vocês, o apóstolo Paulo não queria ir para Filipos não.
Ele queria ir para a Ásia. Aí ele deve ter chegado para Deus, eu não sei se ele chegou, mas se ele não chegou, eu, se fosse ele, teria chegado. Eu chegava para Deus, olha, peraí, eu queria ir para a Ásia, o Senhor não deixou. Eu queria ir para Bitínia, foi o Senhor que não deixou. O Senhor mandou eu vim aqui para Macedônia, eu vim lhe obedecendo. Aí aqui já não tem sinagoga, o Senhor já me complica. Aí eu vou para um rio, uma mulher se converte. E eu ainda chego, sou açoitado e preso, porque tirei um demônio de uma mulher, tem alguma coisa errada. O Senhor, eu estou ouvindo direito a tua voz, ou tem alguma coisa errada? Por que o Senhor está fazendo isso comigo? Então, além da indignação com a justiça, eu imagino que Paulo devia estar muito indignado com o Senhor. Mas não estava não. Isso só sou eu, porque eu sou pecador pilantra mesmo. Paulo não. Paulo preso, injusto, sem compreender, meia-noite, orava e cantava. E isso era de dentro para fora. Eu estou chutando, a Bíblia não diz isso. Eu estou aqui só fazendo um exercício de imaginação. Paulo e Silas, meia-noite, cantando. Aí eu me pergunto, porque gosto de música, sou ministro de louvor, eu fiquei pensando, que música era essa que Paulo e Silas cantavam à meia-noite? E eu imagino que eles tinham os salmos, conheciam os salmos. Paulo conhecia as escrituras do Antigo Testamento. E eu aqui pensei, será que eles cantaram o Salmo 40? Eu vou ler só 3 versículos do Salmo 40. 1, 2 e 3. Vai ver se não dá certinho para um cântico, para Paulo e Silas estarem cantando à meia-noite. Diz assim: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, num charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Eu estou achando que ele cantaram alguma coisa parecida com isso. Muitos o verão, o temerão e confiarão no Senhor. E foi isso que aconteceu. Durante muitos anos, eu como ministro de música aqui da igreja, ministro de louvor aqui na juventude, eu preguei sobre esse texto de Paulo e Silas na prisão. Mas um sermão diferente desse que eu estou falando aqui hoje. Porque o sermão que eu pregava, quando eu usava esse texto, há alguns anos atrás, era sobre a importância do louvor, a importância da música, a importância da adoração. E eu dizia de uma maneira bem apaixonada, assim, porque assim, eu jovem eu ainda era assim, mais... Então eu gritava mesmo, batia na mão e dizia assim: olhe, quando a gente louva, a terra treme. Não foi assim que aconteceu, né? Meia-noite eles estavam cantando, a terra tremeu. E eu dizia: quando a gente adora Deus, quando a gente louva, no meio da confusão, no meio do deserto, no meio da provação, o inferno treme. Lembro tantas vezes que eu fiz isso. Quando a gente canta, quando a gente louva, o povo se converte. Não precisa ninguém nem pregar o evangelho. Por que não foi assim que aconteceu? Muitas vezes eu preguei assim, animando o povo a louvar a Deus. Mas eu estava animando o povo a louvar a Deus como um método, como uma chave para conseguir alguma coisa. Eu dizia assim: você louva e a terra treme. Você louva e o inferno treme. Você louva e o povo se converte. Você louva e alguma coisa acontece. Então observe que o louvor aí era causa de algo que eu queria que acontecesse. Vocês estão compreendendo o que eu estou querendo dizer? Hoje o meu sermão é diferente. Eu ainda continuo pregando de vez em quando nesse texto desse jeito, porque eu gosto que o povo louve, né? Mas hoje eu queria que os irmãos compreendessem o louvor não como causa, mas como consequência de um caminho interior, de uma condição espiritual diferenciada de Paulo e Silas. Orar de meia-noite, cantar pela madrugada ou aqui no culto, não para que algo aconteça no exterior, mas como fruto do que já está acontecendo no nosso interior. Um coração cheio de ação de graças, cheio de fé, cheio de confiança de que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, de maneira que mesmo na tribulação, mesmo no deserto, mesmo na prisão, a minha vontade é de louvar. Então a minha vontade de louvar não é para que nada aconteça, ela já é um fruto do que está acontecendo no meu coração. Tertuliano, o pai da igreja, disse assim: as pernas nada sentem no tronco da prisão
quando o nosso coração está no céu. Não é lindo isso? Não tem dor, não tem açoite, não tem desconforto que nos aperreie quando o nosso coração, quando o nosso caminho interior já está com o Senhor no céu. Amém? E a última reflexão, além do nosso testemunho público e além dessa nossa condição interior de louvor, de confiança a Deus, eu quero refletir sobre essa conversão do carcereiro. Porque essa conversão do carcereiro é algo espetacular. O que um susto não faz com uma pessoa, né? Susto do terremoto, susto porque ia se matar, aí no instante o cara se converte. As experiências com pessoas que tiveram momentos, experiências de quase morte, mostram que as pessoas ficam mais propensas a Deus numa hora dessa, quando tem um susto desse como ele tomou. E essa pergunta que ele fez, o que devo fazer para ser salvo, ela é recorrente. Ela acontece muitas vezes, talvez você já tenha feito essa pergunta num concílio, num encontro de jovens ou numa conversa com alguém. Essa pergunta está na Bíblia em tantos textos que se eu fosse sair citando aqui, a gente não terminava hoje. Mas em Lucas 3, os seguidores de João perguntam isso. Jesus, quando contou a parábola do bom samaritano, contou porque alguém perguntou isso a ele. O que devo fazer para ser salvo? Então ele conta a parábola do bom samaritano. O jovem rico, quando chega para conversar com Jesus, também pergunta o que devo fazer para ser salvo? E aí Jesus conta a história do jovem rico e por aí vai. Um dia, todos nós, de alguma maneira, fazemos essa pergunta. Uma pergunta que realce a nossa necessidade. O que eu devo fazer para ser salvo? Às vezes, nós, pregadores, líderes, costumamos pregar esse evangelho de dizer assim: Deus vai curar o seu casamento, que está ruim. Deus vai curar o seu corpo, que está doente. Deus vai lhe restaurar o emprego que você não tem, o seu negócio. E ok, Deus pode fazer isso tudo mesmo, Deus queira que Ele faça. E aí, o grande problema da consequência desse tipo de pregação é que tem gente que enche os bancos das nossas igrejas e dos nossos movimentos que estão esperando receber a restauração do casamento, do corpo, do negócio, querem receber todas as bênçãos que Deus pode nos trazer, do mesmo jeito que naquela época o povo queria os pães e os peixes que Jesus multiplicava, mas nem sempre sentam nos bancos dessa igreja dispostos a serem transformados por Jesus, dispostos a mudarem de vida, mudarem o caminho interior do coração. E uma coisa é certa: Deus quer transformar você muito mais do que lhe dar alguma coisa. E a pergunta que eu preciso fazer para ser salvo, como esse carcereiro fez, pode notar que é muito mais do que bênção. Ele não perguntou assim: o que eu preciso fazer para os pretores não me matarem quando descobrirem que alguém vai fugir? O que eu preciso fazer para eu não ser mais guarda carcereiro e virar qualquer coisa? Não foi. A pergunta dele é a pergunta de quem ia morrer e não se matou. É uma pergunta assim: o que eu preciso fazer para ser salvo? Eu imagino que o carcereiro devia estar perguntando assim: o que é que eu preciso fazer para ter essa paz que você tem? O que é que eu preciso fazer para estar cantando de meia-noite quando eu estiver preso? O que é que eu preciso fazer para orar com confiança mesmo na situação que você está? E a resposta do apóstolo Paulo, e eu prometo aos irmãos que eu estou encaminhando para terminar, mas a resposta do apóstolo Paulo merece toda a nossa atenção. Vamos nela devagarzinho. O apóstolo Paulo diz assim: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. Não é assim? Então vamos devagar, vamos pensar em crer. Quando o apóstolo Paulo diz crer, ele não está dizendo que a pessoa tem que saber um credo decorado, não está dizendo que a pessoa tem que concordar com alguma doutrina, não está dizendo que a pessoa tem que aceitar participar de alguma igreja, não está dizendo que tem que aderir de forma nenhuma. Crer é uma entrega de vida, entrega de alma, uma rendição ao Senhor. Amém? Não me importa fazer um apelo manipulador para você: levante sua mão apenas, venha aderir à nossa igreja, porque não é isso que o Espírito Santo quer fazer com você. Ele quer que você se renda, membro dessa igreja ou de qualquer outra igreja, mas desde que você se renda, isso é crer. Amém? Mas ele disse crer no Senhor Jesus, não foi? Então é Jesus. Não adianta crer só crer. Tem gente que pensa em fé na fé. O que interessa é a fé. Eu tenho fé e fulano vai se curar. Eu tenho fé e Deus vai mandar. O que interessa é a minha fé. Não, não é a sua fé. Se você tiver fé nesse arbusto verde, ele não tem nada para fazer por você. Fé é, Paulo disse, crer
em Jesus e serás salvo. Isso é muito importante. Uma relação pessoal com Jesus. Amém? Mas ele não disse crê em Jesus. Ele disse crê no Senhor Jesus. Porque tem gente que vem aqui, senta no banco dessa igreja, domingo, de manhã, de tarde, de noite, na quarta-feira, e vem para todos os ministérios. Tem gente que tem 30 anos de igreja, mas crê no Salvador Jesus. É aquele camarada que vai tirar você do inferno, você só crê nisso. Eu creio em alguém que, se eu for para a igreja, fizer umas orações, ouvir umas mensagens, eu vou sair do inferno e vou para o céu. Tem gente que crê no libertador Jesus. É aquele que vai me livrar do vício, vai me livrar da droga, vai me livrar da bebida ou de uma doença. Tem gente que crê no Jesus milagreiro, que é aquele que vai curar mesmo. Mas o apóstolo Paulo, quando respondeu para o carcereiro, ele disse: crê no Senhor Jesus. Senhor. Crê em Jesus de maneira que Ele seja o seu dono. É muito lindo. Ele é o dono. Meus irmãos, quando Ele é o dono do teu coração, quando Ele é o dono do meu coração, Ele manda na nossa vocação. Eu vou repetir porque tem gente que precisa ouvir isso 2 vezes. Ele manda na tua vocação, se Ele é o teu dono. Ele manda no teu corpo, Ele manda nos teus recursos, Ele manda no teu tempo. Se Ele é o Senhor da tua vida, é Ele que manda. A rédea não está na sua mão, a rédea está na dele. Amém? E por último, crê no Senhor Jesus, serás salvo. Penúltimo, aliás, serás salvo. Serás salvo de quê? Serás salvo do inferno, está certo. Serás salvo de quê? Salvo do pecado, está certo. Tudo coisa do futuro. Lá quando eu morrer, eu vou para o céu. Um dia eu vou estar livre do meu pecado. Isso é importantíssimo, é a graça salvífica de Cristo. Mas nesse texto, no contexto do carcereiro, tendo ele visto o que Paulo e Silas fizeram, eu estou imaginando que quando Paulo disse assim, crê no Senhor Jesus e serás salvo, Paulo estava dizendo assim para ele, você vai ser salvo de uma vida sem sentido, você vai ser salvo de uma vida limitada pelo pecado. Tem a ver com ter vida abundante no presente, não no futuro no céu, uma vida abundante hoje. Tem a ver com um novo nascimento para agora, uma vida cheia de consolo, cheia de força. Um amigo meu disse assim a mim, Jesus era tão humano, tão humano, tão humano, a humanidade era tão humana que chega a ser divina. Porque ele era 100% humano e ele era 100% divino. E o Senhor Jesus está aqui pronto para lhe salvar de uma vida desumana. Ele quer lhe salvar para uma vida mais humana, assim como Jesus foi. Amém? Agora sim, finalmente, crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Eu já vi muita gente interpretar esse texto muito mal, transferindo a salvação. Ah, eu vou ser salvo e minha casa está toda resolvida. Eu creio e minha casa está resolvida. Não é assim. Tem uma vírgula. Crê no Senhor Jesus e serás salvo, vírgula, tu e a tua casa. Crê tu e serás salvo. Se a tua casa crê, também será salvo. A prova é tanta que o versículo 32 diz que Paulo pregou para ele e para todos da sua casa, e todos creram e todos foram batizados. Mesmo quem vem na dor para cá, para a igreja, no susto, porque passou uma condição de quase morte, precisa conhecer o plano de Deus por meio da pregação. O seu filho, a sua filha, o seu cunhado, o seu genro, aquela pessoa por quem você ora, ela precisa conhecer Jesus por meio da pregação do Evangelho, ela precisa crer no Senhor para que seja salva. E depois vem o batismo, que é a manifestação pública da nossa fé. Meus irmãos, em que sentido essa mensagem pode ser relevante para você nesse domingo? Para alguns, pode ser tempo de você deixar de ser crente, agente secreto, passar a confessar publicamente a sua fé. Será que não é hora para alguém se posicionar, tomar uma atitude? Talvez haja pessoas prontas para serem impactadas e alcançadas pelo Evangelho através do seu testemunho, e está faltando só você começar a testemunhar, para que Deus a alcance. Para outras pessoas pode ser diferente.
para outras pessoas essa mensagem que eu estou pregando vai servir para você murmurar menos, reclamar menos e adorar mais. Não importando a circunstância pela qual você vive. De repente, eu não sei, o Espírito Santo pode estar agora aquecendo o seu coração, de maneira que você vai passar a pensar mais no seu caminho interior, querer ter essa relação tão íntima com Deus, de modo que a confiança nele vai ser maior do que o seu desemprego, do que os problemas de relacionamento, a falta de dinheiro, a doença, qualquer coisa. A sua intimidade vai estar tão linda, tão perto, que aonde for, você vai querer orar e adorar. Verdadeira paz que excede o entendimento. Viktor Frankl, judeu, psiquiatra, viveu anos em campos de concentração. Ele lembra de homens que consolavam os outros e cuidavam dos outros, mesmo no meio daquele horror todo que era o campo de concentração. E ele escreveu assim: tudo pode ser tirado de um homem, menos a liberdade de escolher a sua própria atitude. Cuide do seu caminho interior, além das circunstâncias. E por último, alguém pode estar aqui e nada de testemunho público foi relevante para você, ou nada de adoração ou caminho interior foi relevante para você, porque há algo mais relevante que está aquecendo o seu coração. É essa mensagem ter sido plantada no meu coração quando pisei na catedral hoje, para que você que está aí, que até hoje não cria no Senhor Jesus para ser salvo, passe a crer. Gente que não vivia em rendição completa a Deus, passe a se render a Deus hoje. Talvez você só acreditasse em Jesus, mas não o conhecia, de andar com Ele. Mas está aí agora, no meio dessa catedral, com o coraçãozinho apertado, cheio de paz, cheio de comunhão, dizendo: hoje eu saio daqui, e eu não creio só em Jesus, eu creio no Senhor Jesus. Talvez alguém esteja perguntando aí, ou perguntou no começo do culto: eita, o que eu preciso fazer para ser salvo? Mais do que uma declaração ou um levantar de mãos, hoje pode ser o dia em que você vai permitir que Deus seja realmente o Senhor da sua vida, o dono da sua vida. Para hoje, não só para o céu quando você morrer, mas para hoje, para você ter vida e vida abundante. Amém? Essa é sem dúvida a vontade de Deus. Na história de Paulo e Silas em Filipos, Deus salvou uma menina endemoniada, Deus salvou uma mulher chamada Lídia, Deus salvou Paulo e Silas da prisão, Deus salvou o carcereiro e toda a casa dele, e Deus está aqui querendo salvar você também. Amém? Que Deus possa abençoar você, o seu coração, e que a sua semana comece cheia de Deus, que a sua madrugada seja cheia de louvor e adoração, que o problema, quando aparecer, seja recebido na tua alma com cânticos espirituais, e que, se você nunca se rendeu, esse domingo fique gravado na sua mente como o dia em que Deus, o Senhor Jesus Cristo, passou a ser o dono da sua vida. Amém e amém. Curva a tua cabeça, fecha teus olhos, que eu quero orar por você. Senhor, eu não tenho nenhuma expectativa de que a terra trema agora, de que haja um terremoto físico, que a gente sinta, mas a minha oração e toda a minha expectativa é de que o Senhor faça tremer o coração daqueles irmãos e irmãs que estão aqui e aqueles que possam estar ouvindo esse sermão pela internet, para que sejam transformados pela Tua palavra. Senhor, nos ajuda, porque não conseguimos com o nosso mérito, não conseguimos com a nossa força, nos ajuda a darmos testemunho público do Teu amor incondicional, da Tua graça salvadora, da Tua grande misericórdia. Nos ajuda a crescermos num caminho interior de contentamento em toda e qualquer circunstância. Podemos todas as coisas no Senhor, porque é o Senhor que nos fortalece. Põe nos nossos lábios uma nova canção à meia-noite, na madrugada, um cântico de louvor, e muitos hão de ver, muitos hão de sentir a Tua presença. E por último, aquele irmão e aquela irmã
que está aqui e nunca entregou o coração para que o Senhor seja o dono, para que o Senhor seja o Senhor. Receba esse irmão e essa irmã aqui no teu coração, aquece o coração deles, abraça e põe teu filho e tua filha no colo. Faz com que essa noite seja uma noite inesquecível. Mostra para eles, Senhor, que o Senhor é Deus, é o Criador de todas as coisas, podes todas as coisas, em nome de Jesus, amém e amém.